Limite dessas funções, tá? Limite de funções de uma variável real a valores em Rn. O que é isso? Limite é a mesma história de sempre. Olha, pessoal. Eu vou pegar agora aqui o meu A, um subconjunto da reta. Vai ser o domínio da minha função. Aqui, em se tratando de limite, eu vou considerar somente o A como sendo intervalos ou reunião de intervalos, podendo ser a reta toda, tá bom? Tá bom ou não? E aí vou pegar a minha função aqui, alfa de A em Rn, tá certo? Vou fazer aqui um desenho aqui, olha, vou fazer aqui um desenho. Assim, aí eu vou pegar aqui T0, um ponto de T0. Esse T0 aqui, ele é um ponto de A, ou ele é um ponto que é a extremidade de um dos intervalos que compõem A. Ele não precisa pertencer a A. Ele pode ser a extremidade de um intervalo aberto que compõe A. E aí ele não pertence ao A, tá? Então o T0 é isso. Aí vamos marcar aqui aqui está a reta real e aqui está o T0, tá? O A poderia ser assim, olha, em que o T0 pertence ao A. Ou então o A poderia ser este intervalo aberto aqui, este intervalo aqui, e este outro intervalo aqui, aberto aqui, de modo que o meu A é a reunião desses dois intervalos e o T0 é a extremidade desses intervalos. Mas não está no A. Pode acontecer assim também. Então eu vou considerar esse tipo de domínio. Intervalos ou reunião de intervalos, e vou pegar um ponto que é um elemento do domínio ou é a extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio. E vou pegar aqui a minha função. Aqui está o Rn, vontade de desenhar o Rn, né? Mas só dá quando é R2, R3, mas vamos imaginar aqui. E aí eu vejo a trajetória da minha função. A trajetória da minha função está por aqui, assim. Tá? E aí, bem aqui pode estar um ponto do Rn. Um ponto do Rn. E esse ponto tem uma propriedade que é assim, olha. Conforme eu pego pontos aqui do domínio da minha função, pontos que estão cada vez mais próximos do T0, e vou calculando a minha função nesses pontos, esses pontos vão chegando cada vez mais próximos do L. Isso pelos dois lados, de baixo e de cima. Quando eu vou me aproximando do T0, aí eu vou calculando, digamos que o sentido de percurso fosse esse, né? Aí eu vou calculando, quando eu estou cada vez mais próximo do T0, aí eu estou cada vez mais próximo do L. Se isso acontece, quando eu me aproximo do T0, os valores da função se aproximam do L, eu digo que o L é o limite da função, quando o T tende para T0. Eu digo que o limite da minha função alfa de T, quando o T tende para T0, é o L, tá? É isso que é o limite, tá bom? Esse que é o limite. Pode acontecer várias situações. Eu vou citar aqui 3 situações, olha. Pode acontecer assim, ó. Pode acontecer assim. Numa primeira situação, aqui eu estou com a minha função, o meu domínio está aqui, o meu T0 é um elemento do domínio, tá? E eu calculo a minha função aqui, digamos que eu estou no R2 aqui, tá? E a minha função faz isso aqui, assim, ó. Aqui está o alfa de T0, se ele está no domínio, eu posso calcular ele, né? Aí quando eu me aproximo do T0, os valores desses pontos se aproximam desse. Quando eu me aproximo lá por cima, também se aproxima desses. Nesse caso aí, o limite da minha função alfa de T, quando T tende para T0, é a imagem dele mesmo. Essa é a melhor situação possível, né? Mas pode acontecer assim, olha, pode acontecer assim, como eu desenhei aqui, olha. E que são os casos assim em que é pedido para a gente calcular o limite, né? São sempre nesse caso aqui, esse segundo caso, que os exercícios de limite são sobre ele, ó.
você tem aqui está a reta real, aqui está o T0, ele não faz parte do domínio da função, mas ele é a extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio. Então o domínio está aqui, ó, é isso aqui, e aqui também. Esse é o meu domínio da minha função, meu conjunto A. O T0 não faz parte do A. Aí quando eu desenho a trajetória da minha função, ela tem uma falha aqui, justamente referente a esse ponto que não está no domínio. Vamos chamar de L para esse ponto. E aí, mas eu observo que quando eu pego pontos do domínio que vão se aproximando de L, de T0, sem nunca ser o T0, e pelos dois lados, e calculo as imagens desses pontos, as imagens vão se aproximando desse L. Tá? Aí, nesse caso, esse L é o limite da função. Acontece esse caso também. Vamos ver um exemplo disso, né? Outra situação, uma terceira situação. Você também tem aqui um ponto que não está no domínio. Mas poderia estar também. Não está no... O meu domínio são esses dois intervalos. Aí eu tenho aqui o R2, digamos, se fosse R2. Aí eu calculo a minha função nesse trecho do domínio. Dá isso aqui. Aí eu calculo a minha função nesse outro trecho. Ela pula para cá. Ela tem um salto aí. Aí quando eu pego pontos aqui por baixo que vão se aproximando de T0, esses pontos vão se aproximando deste ponto aqui. Quando eu pego pontos aqui de cima que vão se aproximando de T0, esses pontos, os valores deles vão se aproximando deste outro ponto do R2. Se isso acontece, aí eu digo que o limite da minha função, quando t tende para T0, não existe. Não existe, tá? Só existe o limite quando eu me aproximo do T0 por cima ou por baixo, os valores vão se aproximando de um ponto. Pode ser um ponto da imagem ou não, tá? Entendeu? Mas se por um lado se aproxima de um número, de um ponto, e por outro lado se aproxima de outro ponto, o limite não existe, tá? Então é isso, olha. Moral da história é o seguinte,